Acho que podemos retomar já, né, Márcia? Já entrou bastante Uai, gente. Se tá, quiser continuar a sua fala, vamos. Ai, tomara que isso. agora dê certo, né? Obrigada, É, Márcia. tá, qualquer coisa vocês Vou avisam. desligar aqui meu microfone, tá? Tá bom. Então, deixa eu só avisar aqui, gente. Estamos retomando com a fala da Márcia Betânia, que é secretária de Cultura, Turismo e Patrimônio de Diamantina. Ela está apresentando um processo de trabalho dela dos Tambozeiros do Rosário. E a minha fala, para quem não conseguiu acompanhar, eu refaço na semana que vem, tá bom? Obrigada e seguimos com a nossa aula. Por favor, enviem as perguntas pelos grupos de WhatsApp das turmas. Obrigada. Então, gente, exatamente a partir dessa experiência, né, que eu estava falando, que é uma maneira, né, da nossa região aí, do Vale de Jequitinhonha se expressar, através do ciclo do Rosário, e particularmente aí, através desse grupo, né, que se autodenomina como Tamborzeiros do Rosário do Vale de Jequitinhonha. Então, foi uma experiência de desenvolver um projeto que eu tive com eles. É uma cultura muito própria, né, característica aí que marca, né, essa identidade nossa regional, com oralidade, com forma de expressão, com vínculos intergeracionais, permeada por essa religiosidade popular e com várias práticas culturais baseadas aí, no caso do Rosário, como uma fundação mítica, né, fundadora aí da própria aparecimento da Nossa Senhora do Rosário, uma forma de reatualização também da memória, né, desses povos que se encontraram, se intercambiaram, né, e hoje se expressam desse jeito, sim, com essa memória do passado, mas atualizando constantemente através aí desses vínculos intergeracionais. Então, eu trouxe aqui algumas imagens, né, para vocês, exatamente, não sei se todo mundo conhece esses grupos, né, o ciclo da Festa do Rosário aqui na nossa região, ele praticamente se manifesta aí através das festas, né, como esse momento maior, né, de reatualização da memória, de junho a novembro, né, em várias cidades do Vale de Jequitinhonha, a primeira que acontece na cidade de Minas Novas, e se estende aí em várias cidades, e particularmente no caso dos Tamborzeiros do Rosário, a gente tem essa forma, né, de organização deles dentro do Congado Mineiro, praticamente em Minas Novas, Araçuaí, Virgem da Lapa, Francisco Badaró e Chapada do Norte, tá? Aí eu trouxe algumas imagens, né? Aqui nesse caso aqui é da festa do Rosário de Minas Novas, né? Que assim como também a de Cerro e a de São João da Chapada são belíssimas, com uma riqueza, né? De vários rituais, de vários dias. A de Minas Novas também é belíssima. E aí só algumas imagens para vocês verem, né? O quanto popular que é a festa, né, com a presença aí de várias gerações que acompanham essa festa durante vários rituais, durante várias semanas, desde a lavagem, buscada da santa, a noite do angu, até o encerramento, tá? E dentro do ciclo do Rosário, né, a manifestação aí desse grupo dos Tamborzeiros do Rosário, particularmente, que foi um grupo que eu conheci e vim trabalhando com eles praticamente a partir, né, de algumas questões que a Joane chegou a falar, né, na fala dela de abertura, né? Então, é uma prática muito específica, né? Eu, particularmente, eu trabalho exatamente muito mais com esse conceito, né, de expressão, de manifestação, de modos culturais, de práticas culturais, e num diálogo, né, permanente, porque é isso que ela falou. Geralmente a gente às vezes vem no campo da produção cultural com objetivos já pré-determinados, né, que às vezes nem são do interesse do próprio grupo, às vezes, né? Tá ok aí, gente? Tá escutando e tá dando para assistir agora? Para mim Tá tá ok? ótimo. Ah, Obrigada, Márcia, tá muito então, bom. então tá. Então, no caso aí dessas imagens, elas são praticamente, né, da festa do Rosário de Minas Novas, tá? E que aí é uma festa em que os tamborzeiros do Rosário, eles praticamente, né, fazem esse domínio de todo o movimento da festa, né, tornando um tempo especial, uma forma especial, né, e praticamente a paisagem sonora da cidade se enche dos tambores o tempo inteiro.
em todas as direções, né? Eles marcam o território, eles apressam, adiantam em vários pontos, né, da cidade. E, na verdade, para minha surpresa, quando eu tive contato com eles, com os Tamborzeiros do Rosário, o que me surpreendeu era a falta de conhecimento de um grupo para com o outro. Quando eu estava em pesquisa de campo, exatamente para fazer um levantamento das manifestações do Congado no Vale de Jequitinhonha, e eu me deparo, né, com esse formato, né, que é o formato típico, né, dos Tamborzeiros do Rosário. Vocês vão ver a vestimenta deles, é uma vestimenta que não tem saiote, não tem guiso, não tem pluma, não tem, é praticamente muito discreto, né, a vestimenta deles, tá? Com um formato, né, do uso dos tambores também, os tambores escavados em troncos, né, pesados, que são feitos aí também pela forma tradicional rústica e principalmente por um grande mestre nosso, que é o mestre Antônio, tá? E aí, para minha surpresa, eles não se conheciam, eles não se visitavam, eles não se trocavam. Eu não entendia como é que um grupo que estava, às vezes, a 80 quilômetros de distância de uma cidade, ou até menos, igual como tem Virgem da Lapa e Araçuaí ali, né? Eles pouco se visitavam, pouco trocavam, e pelo relato, né, que eu comecei a ouvir deles, exatamente no caso especificamente do grupo aí é o grupo de Tamborzeiros do Rosário. Esse foto especificamente, você tem dois grupos. Esse que está de calça azul, mais escura e mais clara, né, que é o grupo dos Tamborzeiros dos Homens Pretos de Minas Novas, e o grupo também dos Tamborzeiros do Rei Tiago, logo a seguir, né? Uma roupa bem discreta, praticamente assim, de camisa e calça, e no máximo chapéu, tá? E eles pouco se conheciam. No caso do de Virgem da Lapa, eles estavam bastante envelhecidos, né, com a maioria dos tamborzeiros muito idosos, com faixa etária de 80, 70 anos, com o seu instrumental todo remendado, de adesivo, de cola, né, assim, numa situação, né, pelo meu ponto de vista, quase que humilhante, né, eu não consegui entender por que eles estavam usando aqueles instrumentos já tão gastos, né, estourados, e não tinha uma substituição. E foi a partir exatamente do diálogo deles que eu fui tentando compreender o estado, né, como que cada grupo estava, que práticas culturais, que diferenças eram essas, que memória coletiva, de onde vinha, as hierarquias existentes entre eles, como que eles cada um se inseria em cada festa, como que cada festa estava, né? E a partir daí comecei a entender um pouco aquilo que mais tarde eu sistematizei em termos de projeto, com esse objetivo exatamente de fortalecer, né, vínculos até onde fosse possível, né, de ser revitalizados, apoio estrutural como confecção de novos tambores a partir das práticas tradicionais existentes deles, né, da própria construção, dos saberes que eles já tinham. E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Esse aí é um dos conjuntos, né, dos tambores que eles usam, que é especificamente o de Araçuaí, esse conjunto. E aí o projeto foi desenvolvido. Agora, o mais interessante, no caso, é que você começa a discutir e a descobrir, né, no caso esse daí que está sendo mostrado agora, que é do Rei Tiago, é um grupo com predominância, né, de participação masculina, e no caso do Rei Tiago, eu encontro a participação, único grupo com participação de mulheres, né, que já, né, você fica assim meio intrigado. E quando eu fui conversar com o Rei Tiago, ele exatamente falou, eu não tive filhos homens, então eu, né, estou com a minha família me deu mulheres, então são as mulheres, a mulher dele, as filhas dele, que compõem, e muito engraçado, tocando aquele tambor pesado, né, de madeira, com a mãozinha toda delicada, cheia de esmaltes.
E a própria presença e a maneira, né, como eles estão no território da cidade, a interação com as crianças, né, para garantir esse vínculo intergeracional, uma coisa tão presente, né, nessa questão da pedagogia da cultura popular, que é de onde essa renovação, né, dos laços, né, dos vínculos, acaba se dando. Isso é muito presente também, com exceção de Minas Novas, que o grupo estava muito envelhecido, né, e que a gente começa exatamente a tentar entender dentro daquele contexto sociocultural aonde é que estava havendo, né, as quebras desse distanciamento, às vezes, das crianças e dos jovens com aquela prática que, pelo relato, tão cara para a própria comunidade. Nas outras, tinha muita presença de jovem e criança, né, para a manutenção dessa tradição. E aí o projeto, gente, que eu comecei a desenhar, né, esse foi o primeiro, exatamente, esse seminário que a Joane teve em Brasília, eu tive nele, foi logo a seguir que eu fiz esse primeiro encontro aí no Vale de Jequitinhonha. Aí tá 2 imagens de Lira Marques, né, a nossa grande artesã, com os 2 batuqueirinhos que ela fez, e que aí eu formato esse primeiro encontro entre eles, né? Um encontro construído exatamente com aquela metodologia participativa, muito mais demorada, com um espaço de conversa, com outro tempo, né? De diferenciação, que não só aquela ideia de construir o evento do encontro, né? Mas o encontro como um espaço de congraçamento deles entre eles e para eles e com eles mesmos, né? Diferentemente, não um encontro para mostrar para o outro, né? Com uma relação de evento. E aí a minha história começou basicamente com eles nesse sentido, né? E aí foi quando eu formatei o projeto e a gente fez mais dentro da metodologia de pesquisa participante, o desenvolvimento de ações socioculturais, e a partir daí várias ações foram realizadas, tá? Então, assim, só para trazer essa experiência para vocês, e o encontro dos tambozeiros do Rosário, né? Depois, é difícil essa relação, às vezes, na área de produção cultural, com objetivos que, às vezes, têm que ser medidos, têm que ser descritos, têm que ser colocados em indicadores que vão para a planilha, que depois passa por aprovações, e que você tem que demonstrar em relatórios, né? Que você, às vezes, se depara com uma realidade que exige da gente uma maturidade muito grande de não se deparar com uma ansiedade, né, do preenchimento dos formulários, e não se deixar dominar, às vezes, pela prática, né, mais burocrática, às vezes, mas atender ao contexto comunitário, né, que você, às vezes, está se propondo a ser, na verdade, o mediador, né, às vezes, para fortalecer, né, para trocar, para estabelecer intercâmbios pela lógica daqueles sujeitos, como eles estão organizados, tá? Então, assim, foi uma experiência muito rica, né? Eu tenho grandes amizades hoje dentro desses grupos, né, dos tambozeiros do Rosário. Foi um projeto muito feliz, eles sempre me cobram, a gente realizou 4 ou 5 encontros, né, que geraram várias oficinas de construção dos tambores, publicação com resultado mesmo, né, de pesquisa que foi feito, né, sobre as práticas deles. Nesse caso aí, o mestre Antônio e o mestre Felipe, lá de Araçuaí, né, que faz a dança do pontão. Aqui é exatamente fotografias dos senhores tambozeiros lá de Virgem da Lapa, né? Vocês veem aí a faixa etária deles bem avançada, eles estavam com muitas dificuldades, e o próprio encontro dos tambozeiros do Rosário, né, quando foi no segundo, a gente já percebeu o quanto que eles já tinham se renovado com outros, eles já estavam autonomamente se visitando, como foram lá, fizeram uma imersão lá na comunidade, né, onde mora o mestre Antônio, ficaram, conviveram com ele, trocaram, e foram aí revitalizando, né, digamos aí, os laços, né, deles em função do primeiro momento, quando eu percebi, né. E no final das contas, o encontro, ele se tornou um espaço de brincadeira deles entre eles, né, a ponto de eles nem quererem, inclusive, que os encontros acontecessem no contexto cultural, né, originário deles, a ponto deles me pedirem que viessem para Diamantina, porque eles, inclusive, queriam fazer turismo em Diamantina. Tanto é que a gente fez 2 encontros em Diamantina, né?
inicialmente, da onde que eu ia pensar no objetivo, né, de colocar numa planilha, às vezes, para captar recurso, que não fosse aquela dimensão, às vezes, da ordem cultural, né, pragmática, precisa ser revitalizado, tem que garantir os vínculos intergeracionais, estabelecer oficinas com as crianças, porque as crianças precisam aprender, né? Mas o diálogo estava franco, estava aberto, estava sensível, né? Entendendo que eles queriam espaço deles, entre eles e para com eles mesmos, a ponto de pedir, inclusive, para que viessem em Diamantina para fazer turismo e que o encontro não fosse lá na própria cidade deles, né? Então, a gente acabou realizando 2 encontros aqui em Diamantina, a partir do desejo deles, né, de uma ordem que às vezes nem era daquela ordem inicial, às vezes da pesquisa que você fez ali no início, né, mas que é um modo também de você se abrir, né, para o diálogo com aqueles sujeitos que deixam de ser objeto, né, do seu trabalho ou do seu projeto e passam a ser grupos sujeitos da construção compartilhada dos propósitos da ação cultural que você, então, trabalha como mediadora, né, para possibilitar resultados que são construídos conjuntamente, tá? Então, assim, no caso aqui de Diamantina, né, trazer ministério, universidade, todos eles a gente cumpriu pragmáticas, né, objetivas, assim, também, bem costumeiras e usuais nos encontros, né, mas garantindo o espaço da troca, da brincadeira, que era, na verdade, o objetivo deles maior, né? De um olhar para o outro, puxar a brincadeira, o repente, poder fazer o batuque, poder fazer o desafio, e como um espaço novo, inovador e diferente para eles mesmos. Então, é uma experiência, né, que, para mim, ela acabou sendo uma troca extremamente, troca mesmo, né, deu com eles, eles comigo, e eles entre eles, né, e também para dentro da comunidade, com resultados também muito gratificantes, exatamente por eles se sentirem bem, né, que eles estavam ali naquele espaço, né, que era compartilhado, feito com eles, né, e até hoje eles me cobram, né, para a gente estar continuando, né, de vez em quando me liga, Márcia, quando é que nós vamos para Diamantina? Aí eu sempre falo assim, nossa, está difícil agora, vamos esperar mais um pouquinho, né, que aí passa por aquelas dificuldades que a gente sabe aí, pelo que a gente trabalha no campo da gestão cultural, tá? Então, assim, eu trouxe essas imagens para vocês, né, mas para dizer que uma parte desse campo, né, das formas de expressão, dos modos e das práticas culturais, né, que a região do Vale do Jequitinhonha se encontra e se expressa, passa exatamente por essa história da tradição, da memória, dos intercâmbios, né, dos povos, né, que territorializaram aqui na nossa região, que construíram sistemas, né, de expressão, de sociabilidade, e que forma essas identidades que dão aí um outro nível de visibilidade e de curiosidade de pesquisadores e etc. Mas também com tanta ausência de políticas culturais que cheguem, né, até realmente aí nas comunidades para poder dar conta de apoiar até onde, né, e a partir de onde seja necessário pelos próprios sujeitos que constroem essa cultura cotidianamente, tá? Então, assim, eu acho que o tempo nosso já deve ter chegado mais do que no Márcia, final, né? Então, eu ia te Desculpa pedir aí, isso. né? Foi maravilhoso, mas queria te pedir para Tá, mas encerrar por conta do tá, tempo, mas está lindo. Muito obrigada. tá joia. Obrigada, Joana. É isso aí. Márcia, muito obrigada por sua participação. Gente, para quem está me vendo falar como Clara Pimentel, não sou a Clara Pimentel, eu sou a Joana Corrêa. Clara Pimentel é minha filha, mas como eu já estou no computador dela, vocês estão me vendo como Clara Pimentel. Tem que trocar o login. Agradecer muito a Márcia. A gente volta com os comentários dela no final. Esse projeto muito bonito que eu também conheci a Márcia organizando um dos encontros em Diamantina, muito bonito. Vou convidar agora o Tiago Geisler, que é fotógrafo e produtor cultural
mestre em Desenvolvimento Sustentável junto a Povos e Territórios Tradicionais pela UNB, bacharel em Direito pela PUC-Cerro, especialista em Direito Público pela PUC Minas, e atualmente é o coordenador de campo do projeto Quilombo Vivo, organizado pelo CEDEFES. O Tiago vai falar um pouco sobre comunidades quilombolas no Vale do Jequitinhonha e sobre o projeto Quilombo Vivo. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, Joana. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite aí, pela oportunidade de estar falando para vocês, né? Estar trocando essa ideia com vocês, na verdade, né? Igual a Joana falou, né? Minha formação inicial é o direito, né? Eu sou advogado e com especialização na área das comunidades tradicionais e uma experiência voltada a essas comunidades tradicionais, muito com as comunidades daqui do Cerro e também com as comunidades indígenas lá do Mato Grosso do Sul, com quem, através da Ascuri, né, me proporcionou uma experiência voltada ao audiovisual e à fotografia, né, e à produção cultural mais especificamente. Bom, lá na frente eu vou falar onde a Ascuri entra nesse contexto, né, e atualmente também eu estou como coordenador de campo do projeto Quilombo Vivo, né, que é um projeto executado pelo CEDEFES, né, e que visa o apoio e fortalecimento às comunidades negras rurais do município de Cerro, né. Então, nessa perspectiva e nessa experiência que eu tenho, só me cabe falar sobre a contribuição, né, que as comunidades quilombolas vêm dando para a gente, né, nesse ramo, nessa área cultural, né, através das experiências vividas, né, e que eu tenho visto enquanto fotógrafo sobre toda essa produção. Bom, quando a gente está falando de comunidade quilombola, a gente tem um costume, né, muitas pessoas têm um costume de romantizar aquilo e achar que nós estamos falando de um sujeito subalternado, né, pessoas que têm uma cultura inferiores e que estão ali sempre vistos como um coitadinho no canto e tal. Mas através de toda essa experiência que eu tive, né, e de que eu acho que a produção cultural hoje vem, né, e tem que buscar esse caminho, ver as comunidades quilombolas, pela própria construção de sua história, como protagonistas, né, sujeitos que construíram sua própria história, né, e produz conhecimento diário, dominam, né, uma forma de conhecimento e estabelece, né, a gente fugir da regra do conhecimento tradicional científico que a gente acha que é o único conhecimento, né, e que nos é passado, que é o único conhecimento validado, né. Então, a experiência dessas comunidades nos mostra, né, o domínio que eles têm sobre o território, a vinculação territorial, espiritual, né, o domínio das plantas, né, da farmacologia, né, e toda a produção cultural que isso implica, né, a produção do conhecimento, né, num contexto geral que a gente é bombardeado, né, essas formas de vida são inviabilizadas, né, e a gente só vê uma forma de como se fosse uma cultura, né, única e tudo. Então, essa produção cultural, né, para romper a minha visão, que eu acho que o curso vai aprimorar muito nesse contexto das comunidades daqui, quilombolas, toda do Vale do Jequitinhonha, é que a valorização da cultura local, né, proporcionar um encontro entre mundos, né, proporcionar, né, que essas comunidades ou esses atores sejam protagonistas de sua vida e exponha isso para outras pessoas, né, exponha o quanto belo é essa cultura, né, reescrevendo sua história, né,
registrando seus vínculos, né? E, antes de tudo, reescrevendo sua memória. E aí, meu local de fala, enquanto fotógrafo, eu acho que entra nesse jogo, né? É trazer a fotografia para esse campo de proporcionar que a renovação cultural seja vista através de uma atividade que, sem perceber, vincula jovens com os mais velhos, né? A partir do momento que a gente faz isso, né, tem essa valorização cultural, a gente proporciona esses encontros de mundos e diversifica, né? Para nós que somos de outras, né, sem marcadores étnicos, a beleza que isso é. No Cerro teve o festival esse ano que passou aí, né, e mostrou quanto rico é o Vale do Jequitinhonha, né, e que a fala anterior contemplou isso, né, que às vezes a gente não conhece, né, não se realiza esse intercâmbio, né? E agora, na frente do projeto Quilombo Vivo, a primeira preocupação que a gente tem é justo essa, proporcionar que as comunidades quilombolas do Cerro e de todos os vales tenham esse intercâmbio, se conheçam, né? Para buscar essa luta em comum. Bom, esse projeto, ele visa essa valorização das comunidades, né? Visa esse fortalecimento. Ele vai ter vários editais que contemplam, né, a área cultural, né, onde a gente está com uma preocupação de que as próprias comunidades, né, possam escrever aquilo que elas acham que são importantes, né? Nós estamos na fase de elaboração desse edital, né? A gente está tentando justo isso, fazer esse contrassenso, né, que é oportunizar que essas comunidades ensinem para a gente como se deve fazer, né, e o que se deve valorizar dentro da cultura. Outra coisa que eu acho que eu tenho que frisar aqui, né, essas comunidades nos mostram hoje em dia a questão da cultura alimentar, né, o saber que as mulheres vêm trazendo, né, os saberes das sementes, né, o saber do plantio, tudo isso que às vezes fica inviabilizado, né, nesse contexto, né, que a gente tá vivendo. Bom, eu acho que, a princípio, o que eu teria que falar, que eu preparei para falar é isso, né? Se tiver pergunta e tudo, eu estou aí disponível. Eu acho que o tempo também já está... Eu pensei em ser bem breve mesmo nesse sentido. Tiago, muito obrigada pelas contribuições, pela fala, assim, por trazer esse olhar, no qual você tem muita experiência, de atuação, de parceria, né? Tem vários comentários aqui, mas eu vou deixar para trazer as perguntas depois de toda a primeira rodada de falas. Porque eu queria chamar agora, então, minha queridíssima Déia Trancoso, que é uma grande mestra com M maiúsculo, guardiã de vários portais, como eu costumo brincar com ela, dos entremundos. É cantora, compositora, escritora, pesquisadora, produtora cultural, inclusive de sua própria obra. Nascida em Almenara, formada em jornalismo pela PUC Minas, mestre em estudos rurais pela UFVJM, atualmente está cursando doutorado em educação na Unicamp. Tem vários discos, como Tum Tum Tum, Serendipity, Flor do Jequi, trabalhos poéticos, como Líricas Breves para a Construção de uma Alma, e Monja Líbia, a Mulher que Vomitava Desertos, que são trabalhos assim, muito transformadores do ponto de vista de uma leitora apaixonada. Seu trabalho incorpora sonoridades, referências diversas, né, da musicalidade, da sabedoria popular, sempre tratados como um conhecimento universal que fundamenta o mundo visível e invisível.
Bem-vinda, querida. Vai falar um pouco sobre a sua própria trajetória como artista do Vale, que se lança para uma obra sem fronteiras. Obrigada, Deia. Boa noite a todos. Eu me vejo aqui num quadradinho muito pequeno, mas espero que vocês me vejam num quadradinho um pouco maior. Então, eu nasci em Almenara, Baixo Jequitinhonha, né? As 3 regiões são bem distintas, assim, como o que elas produzem, né? Como consciência, vamos dizer assim. Eu acho que o Alto Jequitinhonha produz um tipo de consciência, o Médio produz outro tipo de consciência e o Baixo produz outro tipo de consciência. Eu acho que o vale mesmo, assim, aquele vale núcleo duro, seria o médio, né? Onde está Araçuaí, onde está Minas Novas. Minas Novas não, Minas Novas já está na fronteira de médio com alto, né? Mas mais Araçuaí, assim, que eu particularmente considero Araçuaí a capital cultural do Vale do Jequitinhonha, assim, é uma sensação que eu sempre tive comigo. Então, eu nasci no Baixo, em Almenara, que é até uma cidade assim, de certo destaque, né, pela quantidade de habitantes que ela tem, e por ser um pouco polo ali do Baixo, né? Nós do Baixo temos características assim, bem profundamente nordestinas, eu acho. A gente está muito próximo da Bahia, né? Em que pese que o Suassuna chamava todo o Jequitinhonha de o Pernambuco de Minas, né? Porque ele gostava muito de Pernambuco e olhando hoje para o estado, a gente vê que Pernambuco é um dos estados do Nordeste que começou a exportar sua própria produção cultural, né? Muito cedo, né? Ele largou um pouco assim esse aprisionamento, né, mercadológico do Rio de Janeiro com São Paulo, para você acontecer, né, se a pessoa tem lida com o mercado dessa maneira, em acontecer, fazer sucesso, ser reconhecido e tal, você precisa passar pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Isso é uma cultura, né, bem antiga no Brasil, né, a gente fala o Sudeste Maravilha, o Sul Maravilha, né? E Pernambuco sai um pouco fora disso, né? Pernambuco começa a estabelecer diálogos diretos, assim, para fora do Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa, etc. Em termos de produção mesmo, assim, os artistas foram descobrindo caminhos das pedras e foram dando banana assim, para o Rio de Janeiro e São Paulo, né? Foram criando suas próprias regras, né? Então, vale também, olhando hoje, assim, eu vou fazer 57 anos, mas eu não fui assim um fruto notório do Vale. Claro, eu sou nascida no Vale e esse Vale me deu regra e compasso, e essa regra e compasso ela é uma coisa que você não pode refutar. Nem que se você quisesse refutar, não quero mais ser do Vale do Jequitinhonha. É um tipo de realidade, é um tipo de modo que vai acompanhar a gente para sempre, assim, naquilo que a gente vai nas trajetórias que a gente vai imprimir para a gente, né? Sejam elas trajetórias do ofício escolhido, do modo que a gente fala, escreve, aborda as coisas, tem sempre esse DNA do lugar que a gente nasceu. E quando esse lugar é o Vale do Jequitinhonha, que é um lugar muito, eu acho, muito específico, assim, muito particular, porque às vezes tem me parecido até, ultimamente eu tenho ficado assim de cara com isso, que é uma outra civilização, sabe? É claro que tem várias questões, né, políticas, sociais, dos recursos que chegam e dos que chegam, como eles são aplicados, tem toda essa questão da gestão, né, de um lugar como é o Vale do Jequitinhonha, que é considerado desde sempre um vale pobre, né, de
de experiências políticas, às vezes muito interessantes, mas, assim, em sua maioria, experiências políticas conservadoras, etc, etc. Então, pertencer a um lugar como esse tem uma coisa que vai definir, né, para sempre alguém. Assim. Eu me sinto, nem que se eu não quisesse, eu seria, e como foi assim que aconteceu, apesar de não ser, como eu estou colocando assim, apesar de não ser fruto de uma experiência coletiva, cultural do Vale, assim, institucional, eu não sou fruto do festival, eu não sou fruto dos movimentos de cultura, em que pese que eu participei como cidadã e também como artista nascente, ganhei o 10º Festival em Rubim, né? No corpo de jurados tinha ídolos meus, né? Pereira da Viola, Titã, Décio Marques, etc. Agora, por um lado, o Vale não me deu isso, esse corpo artístico, como o Rubinho do Vale, que foi um corpo artístico que se fez nas manifestações do Vale, como um Saulo Laranjeiro, como um Paulinho Pedra Azul, como o próprio Gonzaga Medeiros, esses todos. O Vale me deu mais essa filosofia que eu acho que pertence a isso que eu estou chamando, talvez, de um outro tipo de civilização. Porque quando a gente vai ficando mais maduro e que a gente vai vendo que as grandes universidades são as pessoas, né? E o Vale tem grandes universidades abertas. E eu tive o privilégio assim, de conviver com algumas, né? Então, por exemplo, poder entrar na casa de Dona Helena, de São Gonçalo do Rio das Pedras, e ter com ela um colóquio. Na época do mestrado, eu entrei lá para jantar a convite do Lori Figueiró, que é outro, né? Outro cara que né, é um cara do lugar que pesquisa o lugar, é um cara do lugar que está falando sobre o lugar, é um cara do lugar que escreve sobre o lugar. Então, e na casa de Dona Helena, essa figura que só saiu de São Gonçalo algumas poucas vezes para ir no banco receber sua aposentadoria, e escutar da boca dela articulações de pensamentos que poderiam estar em qualquer livro do Foucault, é uma coisa que me espanta e me engrandece e me orgulha, porque então é isso, assim, essas grandes universidades abertas que são especialmente, né, as ancestralidades do Jequitinhonha, são potências e são forças, né, muito grandes. E isso atravessa a gente e de fato, modifica a gente. Não precisa nenhuma pandemia para modificar. Eu penso assim, no Vale do Jequitinhonha, não precisa que um coronavírus venha nos modificar. A gente já teve vários modificadores, né? Que são essas pessoas. Estou falando de Dona Helena, mas como eu poderia estar falando aqui de Maria Lira, como eu poderia estar falando aqui de Zefa, como eu poderia estar falando aqui de Dona Maria do Bode, de Almenara, dos coquis de Rubim, né? São pessoas que alguns artistas como eu tiveram o privilégio de conviver. Então, por esse outro lado, né, em que parece que eu não fui, então, esse produto das manifestações institucionais, né, culturais do Vale, eu tenho esse vale filosófico, né, e cultural também dentro de mim. Mas eu fui me fazendo. Agora, claro, eu tenho, e isso aí é um substrato, eu tenho uma coragem, eu tenho uma teimosia que talvez pertença a pessoas rurais, né? Que seja um traço da ruralidade. São pessoas que reinventam pequenas liberdades dentro do caos, né? Elas sabem fazer brechas, né? Elas sabem fazer intervalos, elas sabem fazer interstícios e ocupar esses interstícios, porque elas fazem e ocupam, né? Eu sempre acho também que o Vale tem um traço matriarcal, sabe?
em que pese que nós temos viúvas de marido vivo, em que pese que nós temos homens também muito machistas e conservadores, mas eu acho que tem um traço na formação humana do Vale que é matriarcal. Eu vejo as mulheres segurando as barras dos dias, né? Vejo mulheres que detêm o poder do conhecimento. Eu vejo mulheres, né? Poderia aqui citar, de todas que eu citei aqui, né? Tem 2 homens, né? A maioria são mulheres. Então, estou fazendo esse apanhado assim, para vocês conhecerem um pouco assim, de como eu vejo o Vale, né? De como é o meu Vale. Né? Esse é o meu Vale. E a primeira vez que eu subi, né, para cantar publicamente foi uma celebração, um prêmio que o Lima Júnior, que é um cantor que nasceu entre Rubim e Almenara, né, um cantor importante para o Baixo Jequitinhonha, que está na ativa ainda. Outra coisa que também eu recebi do Vale, assim, eu não tive ídolos na música popular brasileira, meus primeiros ídolos foram do Vale do Jequitinhonha. Então, eu me arrumava toda, era para ver o Foca tocar, que ninguém sabe quem é Foca Sena, só nós do Baixo que conhecemos. Eu me arrumava toda para ir no sarau na casa do Gonzaga Medeiros, né? Que não é de Almenara, mas morou em Almenara há muito tempo. E acho que a primeira ídola assim, que eu tive extra Vale foi a Titânia, que é uma figura que bebeu no Vale, que reconhece o Vale como importantíssima para o que ela construiu de carreira como artista. Então, a primeira vez que eu subi no palco para cantar não foi uma música relacionada ao Vale, eu cantei canções do Geraldo Vandré, mas nessa celebração, porque o Lima Júnior, que é esse cantor-compositor muito importante por baixo, uma voz belíssima, né? Fez escola com Milton Nascimento, já estudou aqui, mas hoje em dia acho que mora na Bahia. O Lima ganhou um prêmio, né? Um prêmio chamava Prêmio João Guimarães Rosa. E aí esse prêmio fez um concerto de celebração para ele ganhar, para ele receber o prêmio, né? Em Almenara, que era a cidade onde ele morava. Foi a primeira vez que eu subi no palco. E eu já estava fazendo jornalismo na PUC, eu estudei jornalismo, minha primeira formação. E na PUC a gente já tinha um grupo, né? Que era eu, Tal Brasil, Wagner Simões e Mônica, que era casada com o Wagner na época, e Neilton Lima. Nós saímos daqui no fim de semana, na sexta-feira, íamos para a cidade do Vale cantar, sábado e domingo, e eu voltava já segunda-feira, às 7 horas da manhã, na aula de português e jornalismo da PUC. Então, assim, eu tive várias experiências, assim, que eu fui experimentando, né? Cantei, não fui muito, assim, uma cantora da noite. As poucas vezes que eu cantei Roberto Carlos, cantava muito Roberto Carlos, na noite. Sabia todo o repertório. Então, eu fui nascendo assim, né? Essa figura que vê as expressões artísticas do Vale acontecerem, e aí depois começa a cantar, porque o canto é um companheiro muito cotidiano, né? Então, essa primeira expressão é de observadora primeiro, depois de cantora. E essa cantora cumpre uma longa trajetória, assim. Eu cantei samba há muitos anos, porque minha grande formação auditiva com a música foi no samba, né? O cara que me ensinou a cantar, além de, né, das 3 memórias que eu tenho, né? Do aboio, né? Do vaqueiro que descia do curral, levando gado de um curral para o outro, e ele cruzava toda a rua da minha mãe, né? Então, toda santa noite tinha um aboio desse vaqueiro. Junto com isso, tinha a folia de reis, que é uma coisa muito, muito, uma expressão importante do Baixo Jequitinhonha, a folia de reis, né? O boi de janeiro e a folia de reis. E junto com isso, os tambores, os atabaques de um terreiro de candomblé que tinha muito perto da casa da minha mãe, e eu ouvia toda noite. Então, essas 3 memórias foram muito, muito importantes para mim. Junto com isso, tem meu pai, que é um violonista amador, que era um cara que para ele aprender a tocar os sambas, né? Geralmente samba, canção e samba, que eram as especialidades dele. Ele queria alguém para cantar, então eu ia aprender as canções para poder ele tocar. Então, assim, foi uma formação muito importante para mim.
desses todos, especialmente Nelson Gonçalves, que foi um cantor que eu ouvi muito, então, assim, além da voz da minha mãe, que era uma voz também muito presente, a voz mais presente foi a voz do Nelson, depois dá um pulo para a Titânia, porque quando eu vim morar aqui, eu já me vi como espectadora da Titânia, que foi a cantora mais importante assim, na minha formação. Então, a cantora cumpriu um longo trajeto assim, de experimentações, e vai daqui, vai dali, como dizia minha avó. E aí, quando o Chico... E aí, eu não fui... Quando eu digo assim, que eu não fui esse produto das instituições do Jequitinhonha, porque, por exemplo, meu primeiro disco foi a convite do Chico Lobo, que, né, é uma figura do campo das vertentes, né? Quando ele me conheceu, ele achou que ficava bom, assim, a gente fazer um disco visitando a alma sertaneja do Brasil, né? A alma rural do Brasil, que tem muito a ver comigo, e a gente fez um trabalho de pesquisa, e o Violeira Cantora, que é meu disco de estreia, é um disco muito querido a mim, porque ele é um disco assim, totalmente orgânico, a gente gravou ao vivo no estúdio, eu era uma barriga verde, como dizia minha avó, eu nunca tinha entrado no estúdio na minha vida, então eu fui dirigida pelo Chico e pelo Tata Simpa, que foram duas pessoas bem importantes nesse começo, e aí depois, eu acho que a veia jornalística, né, essa coisa de ter feito jornalismo e da primeira turma de jornalismo da PUC, então, assim, era uma turma que tinha um lugar, assim, um afeto com a universidade, né, a gente não tinha jornalismo na PUC, a nossa turma inaugurou o curso, então, era um curso, assim, que eu tinha muito amor por ele, porque era um curso que tinha um recorte político, e eu gostava muito disso, né, de ciências políticas e filosofia, e ali essa jornalista foi definitiva assim, para Tum Tum Tum, que é meu disco solo assim, de estreia, né? Que é uma pesquisa de 10 anos com a religiosidade brasileira. E aí foi muito interessante, porque quando eu fui ao Rio de Janeiro entrevistar o Fernando Faro, e fui entrevistar o Djalma Correia, quer dizer, pessoas extra-Vale do Jequitinhonha, eles me mandaram voltar para o Vale do Jequitinhonha. Eles falaram assim, vai visitar algum daqueles grupos lá de cultura popular desse lugar, né? E aí foi que eu conheci Bocaiúva, né? Que eu fui visitar Seu João do Lino, que Seu João do Lino entrou na minha vida. E Seu João do Lino é uma metodologia, assim, absurda. Um cara que tinha segundo ano primário, mas um cara que durante quase 60 anos foi o capitão daquele grupo, né? Que é o terno de Catupê, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Bocaiúva. Seu João também fez a segunda capitã mulher do estado, que é a Lucélia, porque a primeira é a Pedrina, lá de Oliveira, que é a terra da Titânia. Então, assim, tem uma importância muito grande. Seu João não recebeu a herança sanguínea, né? Não foi da família, ele foi escolhido por um mestre extra-sangue, então isso também tem uma importância dentro da história dele. E ele talvez tenha me dado a grande metodologia para o meu ser de cantora, de compositora, de música, né? De medicina musical. Ele me ensinou a fazer um disco sem gravar em lugar nenhum. Foi uma coisa que ele me disse, falou assim, olha, você vai fazer esse disco aí, vai chegar uma hora que você só vai ficar o que você conseguir guardar na cachola. Então, o método que eu vou te dar é assim, você canta, 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 o que ficar, ficou, o que não ficar, não ficou. E é um método que eu uso desde que ele me ensinou. Foi um método que eu utilizei no mestrado, na dissertação que eu fiz sobre ele, que eu tracei, né, a trajetória dele, cosmologicamente, assim, e que eu uso até hoje em todos os meus discos, assim, Serendipity, aí tá, Tum Tum foi esse disco, né, que abriu as portas, conversou para fora de Minas Gerais, porque ele foi parar no colo do Egberto Gismonti, não sei quem deu, alguém deu, disse para ele de presente, e eu virei uma espécie, assim, de afilhada do Egberto, né, Egberto é um músico, talvez hoje seja, talvez, o maior músico vivo do mundo, né, nossa, é brasileiro, né, mora no Rio de Janeiro, é um músico com um coração muito grande, com um ouvido muito aberto, e ele acha que Tum 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 é das obras, assim, seminais do Brasil, porque mostra um Brasil, né, que é
um pouco o Vale do Jequitinhonha e um pouco esse Nordeste que o Ariano Suassuna via no Vale do Jequitinhonha, que é o Catimbó, que aí já entra minha inserção nesse mundo encantado dos Exus, né? Quando eu conheço os Exus, e Serendip já é fruto dessa minha relação com os Exus, que são meus maiores amigos nessa encarnação. Então, assim, eu fui assim, de observadora dessa figura do Jequitinhonha, desse corpo do Jequitinhonha, que observa o Jequitinhonha, que vai dando outra coisa, que é fora do Jequitinhonha, mas que também é dentro do Jequitinhonha, porque nós temos Catimbó no Jequitinhonha, Jurema, que é a árvore, né, que eles tomam, bebem o chá sagrado, também existe no Jequitinhonha, esse arbusto médio. O Exu que eu fui conhecer me mandou voltar e fazer. Não se esqueça dos mestres dos espelhos, que era o seu João do Lino. O seu João do Lino se tornou essa pessoa bem importante para mim, em termos até metodológicos, como vocês estão vendo aí pelo que eu estou falando. E agora eu estou lá aí eu fiz esse mestrado em estudos rurais na UFVJM, que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem no Alto, essa universidade. Esse mestrado qualificou a minha trajetória de artista, porque ele só legitimou o ofício de produzir a mim mesmo. Porque na sociologia rural tem um conceito muito lindo que chama circuito curto. E o circuito curto nada mais é do que você, como dizia minha avó, pegar o boi pelo chifre. Lembrar que o Mário de Andrade disse que músico ou qualquer outro ofício artístico não significa só o conteúdo artístico que você vai produzir, mas significa que você vai ter que tocar a vida em relação àquele conteúdo artístico. Então, assim, o que significa tocar essa vida, né? Significa que fazer música tem a responsabilidade de como você vai publicar essa música. Então, o Egberto foi me demandando e me instigando a entrar para o UBC, registrar as canções. Querida, te pedi para... Tá. Finalizando, registrar as canções, porque ser produtora fonográfica, ser dona de todos os fonogramas, isso tem um caminho institucional que a gente vai fazendo, assim, administrativo, e hoje é responsável assim, por 30% do meu dinheiro. Francisco, meu filho de 18 anos, foi criado com dinheiro da música. Déia, muito obrigada. Muito bom te ouvir sempre, sua trajetória assim, construída a partir desse lugar diferente, esse olhar diferente sobre o Vale. Queria chamar aqui, por favor, a Lawanda Lopes. Lawanda é pesquisadora popular, atriz, poetisa da cidade de Araçuaí, participa do coral Araras Grandes de Araçuaí, vem trabalhando com teatro político, pesquisando temas ligados a questões raciais e de gênero no Médio Vale do Jequitinhonha. Se formou técnica em teatro pelo IFNMG Diamantina, bacharel em Humanidades e mestrando em Estudos Rurais pela UFVJM, campus de Diamantina. Conheci Lawanda quando eu fui professora da UFVJM de Antropologia, e ela fez uma pesquisa muito bonita, embora ela não tenha colocado aqui no currículo dela, eu vou falar que foi uma pesquisa realmente que me tocou muito sobre a aldeia Cinta Vermelha dos Pancararu Pataxó. Tá certo, Lawanda? Eu tive que pesquisar aqui para encontrar de novo o nome. Uma pesquisa bonita. Convidei Lawanda, né, para falar um pouco, primeiro, desse cenário de Araçuaí, que realmente concordo com Déia, eu acho que é o grande polo, centro cultural do Vale, assim, conheci num momento muito rico, fiquei muito impressionada em 2009, quando fui lançar o livro do Caminhos da Arte Popular, e falar um pouco desse olhar de uma pessoa jovem que tem uma trajetória aí de artista nessa região. Obrigada, Lawanda, por sua presença. Boa noite, Joana, obrigada. Boa noite a todos e todas, né, que estão presentes. É um prazer estar aqui nessa aula inaugural e também é um prazer estar compondo essa mesa, né, com essas pessoas maravilhosas que estão compondo, né. Eu tive
nesses últimos anos, né, eu conheci um pouco do trabalho da Andréa Trancoso, do Tiago, enfim, e da Márcia também, que eu conheci aqui em Diamantina. E eu vejo, assim, que o tema dessa aula, né, produção cultural no Vale de Jequitinhonha, é importantíssima. Como a Joana já disse, né, eu fiz o curso técnico em teatro no Instituto Federal de Diamantina, né, e eu tive a oportunidade de ter algumas aulas de produção cultural. Então, eu sei a importância que é esse curso, né, aulas relacionadas à produção cultural para o sujeito, né, que trabalha nesse campo cultural que é tão diverso. Bom, eu vou tentar falar de forma assim mais rápida, né, porque o tempo já assim, avançou um pouco, da minha trajetória mesmo, enquanto atriz, né, da cidade de Araçuaí. Para quem não conhece, Araçuaí é a cidade do Jequitinhonha, né, algumas pessoas já citou aqui a questão do movimento cultural de Araçuaí, né, ser muito forte. Inclusive, né, quem é de Araçuaí sempre fala sobre Araçuaí em tudo que é lugar, né, se tiver algum caialzeiro aí de plantão, sabe que quem é de lá tem esse carinho muito grande por Araçuaí, e é muito por conta disso, né, dessa questão cultural mesmo. Eu sou muito ligada, né, à questão cultural, né, esse campo cultural de Araçuaí, do Vale de Jequitinhonha, desde muito pequena, né, porque Araçuaí, você respira cultura praticamente, né, então eu entrei, assim, com mais ou menos 9, 10 anos no projeto Ser Criança. O projeto Ser Criança é um projeto, assim, incrível, né, organizado pelo CPCD, que funciona assim em uma rede, né? Tem a fabriqueta, que alguns jovens, depois, quando passa da idade de ficar no projeto, vai para essa fabriqueta, e os produtos que esses jovens fazem, né, comercializado no Dedo de Gente, tem o Cinema Menino de Araçuaí. Então, o projeto Ser Criança foi meu primeiro contato, assim, com a cultura regional, né? Com esse contato primeiro, assim, com os músicos de Araçuaí, né, inclusive, ficou muito marcada, assim, na minha infância, as músicas do Josino Medina, né, a presença dele lá no Ser Criança. Então, foi me instigando, né, e hoje em dia eu consigo perceber que a formação que eu tive no projeto Ser Criança está muito ligado ao que a gente entende, né, sobre educação popular, sobre essa pedagogia do Paulo Freire, e foi, assim, uma experiência riquíssima para a minha vida, para a minha construção, assim. E no projeto Ser Criança, né, tem o Coral Menino de Araçuaí, que eu tive a oportunidade de participar durante um tempo. O Coral Menino de Araçuaí, né, ele é conhecido nacionalmente, e é um coral, assim, que trabalha com parceria com e organização, né, do Teatro Ponto de Partida. Então, daí também que começa meu interesse, especialmente com o teatro, né. E aí, depois que eu saí dos Meninos de Araçuaí, eu fiquei um tempo, assim, até mais ou menos 12 anos, 13 anos, daí eu participei do coral Nossa Senhora do Rosário, e foi muito engraçado, assim, porque, para quem saiu dos Meninos de Araçuaí, foi para um coral, né, que é o mais ligado à Igreja Católica, foi bem diferente. Inclusive, eu acho que só tinha eu e mais uma pessoa, né, de jovens que estavam participando do coral. E isso foi bem interessante também, que começou a instigar outras pessoas a participarem, né, do coral Nossa Senhora do Rosário. E aí o coral Nossa Senhora do Rosário é muito parecido com, tem algumas semelhanças com o coral Trovadores, né, dos Trovadores dos Vales, por conta dessa questão das músicas mesmo, né, as músicas das lavadeiras, dos canoeiros. E aí também vem a questão do sentido de eu querer começar a pesquisar também sobre o Vale de Jequitinhonha, né? Eu fui percebendo que as músicas, essas músicas regionais, contam muito sobre a história da nossa cidade, né? A história da nossa região, a história do nosso povo. Então, a música, o teatro diz muito de quem nós somos também, né? E aí, depois que eu fiquei um tempo no coral Nossa Senhora do Rosário, eu entrei no coral Araras Grandes, né? E fiquei lá por cerca de 7 anos, mais ou menos. E aí, no coral, eu comecei, como o coral é um coral cênico, né? E aí, ao mesmo tempo que você é do Araras, você é da Companhia de Teatro Ícaros do Vale, porque a sede era a mesma, né? A mesma direção. Então, a gente estava, assim, trabalhando nos dois grupos, né? E aí começou também meu interesse com o teatro político, né? O Coral Araras Grandes tem vários espetáculos, né? Que são voltados mais para
musicalidade, né, da região, de cantar as músicas dessa região nossa, porém, também trabalha com as questões sociais, né, então, inclusive eu percebi, né, eu percebo hoje em dia muito também isso, essa questão, o fato da juventude se interessar muito pelo teatro e pelo coral Araras Grandes, é exatamente por esse viés político, né, essa questão da gente tentar trazer na música, nos espetáculos, nas peças de teatro, uma demanda que está acontecendo ali, além de chamar muita atenção, né, da juventude em querer participar, foi importantíssimo para a formação nossa, né, inclusive o último espetáculo que eu participei, que chama Folia de Santos Réus, a gente teve uma conversa antes, a gente sentou e falou assim, então, qual que é a proposta que a gente quer levar para o próximo festival, né, inclusive foi um show que a gente montou para o festival, e aí, estava acontecendo muitas coisas, né, e aí a gente resolveu tratar as coisas que a gente, enquanto juventude, estava vivenciando, né, a questão do racismo, o genocídio da juventude negra e periférica, né, inclusive a sede do Coral Araras Grandes era dentro de um bairro periférico de Araçuaí, né, e aí as pessoas, os jovens que estavam participando do coral também cutucaram para poder a gente tentar trabalhar isso de alguma forma, né, inclusive eu vejo, assim, esses movimentos culturais como mecanismo de mudança mesmo, assim, na sociedade, né, então eu vi, assim, que a realidade de vários colegas meus, assim, mudaram depois que entraram no coral, entraram no teatro, né, a gente também trabalhou sobre a questão LGBTQI+, trabalhamos sobre a questão da violência doméstica, então, assim, foram diversas questões, assim, que foram importantíssimas para a minha formação, né, e também, eu acho que se eu não tivesse entrado nesses grupos, eu não teria chegado com a mesma cabeça que eu cheguei aqui na universidade, e não teria esse mesmo amadurecimento, assim, que eu tive, né, eu acho, assim, que os jovens da nossa região, assim, são muito à frente do tempo, assim, eu sempre falo isso, né, é um povo, assim, arretado mesmo, e depois que eu fiquei esse tempo no Araras, né, eu saí, por conta que eu vim para a universidade, né, vim para cá, para Diamantina, e aí, assim que eu entrei na universidade, né, vim para cá, achei tudo esquisito, porque foi como alguém que já falou, não lembro quem, o Vale de Jequitinhonha é muito diferente, assim, que fala, o alto é de uma forma, o médio é de uma forma, né, o baixo de Jequitinhonha é de uma forma, então, para mim, foi meio assim que um impacto, né, quando eu vim para Diamantina, então, eu fiquei, assim, na procura de caçar alguma coisa que eu pudesse continuar trabalhando aí nesse meio artístico, né, foi aí que eu vi que abriu tinha aberto as inscrições no mesmo período que eu vim para cá, para o curso técnico em teatro, né, do IFMG, e assim, foi muito legal ter participado do curso técnico, eu acho que concluí no finalzinho de 2018, foi isso mesmo, e aí a gente foi discutindo, né, sobre essa questão dessa diferença, e não só na diferença, assim, como é que eu posso dizer, não só nessa, como é que eu posso dizer, tem uma diferença muito grande, assim, nessa questão das pessoas, de cada local, tem uma diferença, mas pouca, assim, de cultural também, a questão também, por exemplo, que eu fui aprendendo, né, no curso de técnico de teatro, a questão do próprio teatro mesmo, né, a gente tem uma técnica de teatro que é totalmente diferente da técnica que as pessoas, quando entram no curso de artes cênicas, estudam, né, e aí, foi bem interessante ter conseguido ver isso, né, enxergar isso também. E aí, continuei trabalhando, né, com o teatro político, mas mais voltado para o teatro de palco, né, antes era mais teatro de rua, eu fui mudando um pouco. E aí, depois que eu formei no curso técnico de teatro, eu entrei no Laboratório de Artes Cênicas da UFJM, né, e aí eu comecei a trabalhar com o teatro de rua, voltado por cordel, e o teatro infantil estou começando a trabalhar, né, com teatro infantil, inclusive, assim, está sendo um desafio para mim, né, e aí o último espetáculo, a última peça que a gente montou foi um cordel que falava de pautas feministas, né, e tentar levar isso para as crianças, né, é muito difícil, não é fácil para que elas entendam, então foi bem legal, assim, também. E aí, gente, eu estou falando um pouquinho dessa trajetória de forma rápida, espero que eu não esteja falando, assim, muito rápido, né, pode ser que
cheguei falhando, mas enfim, ser artista no Vale do Jequitinhonha e em qualquer lugar assim, do Brasil é muito complicado, né? Porque durante o tempo que eu passei por esses grupos da Araçuaí, eu percebi que os movimentos culturais, esses grupos culturais, são só entretenimento, né? E é um entretenimento assim que não é remunerado, né? A maioria das pessoas não reconhece todo o trabalho que a gente tem por trás, né? Antes de ir lá e apresentar uma peça, né? Um espetáculo musical, tem todo um trabalho pessoal aí e que as pessoas acabam não valorizando, né? E aí, uma das maiores dificuldades, assim, que eu percebo e que encontro é o fato de que as pessoas não terem essa consciência, né? De que ser atriz, ser ator, ser percussionista é uma profissão, né? Eu acho que isso não é só no Vale do Jequitinhonha, né? Eu acho que ocorre de forma geral. As pessoas entendem que para ser ator ou ser uma atriz, é necessário ter uma outra formação, né? Como se nosso trabalho fosse um tipo de recreação ou um hobby, né? E não necessariamente uma profissão. E isso está totalmente relacionado à própria não valorização desse trabalho nosso, né? E aí, por exemplo, mesmo, quando a gente cobra uma entrada para um espetáculo, ou para um espetáculo musical, né? E aí é complicado, porque a gente tem que cobrar um preço bem baixo, né? Porque se a gente cobrar um preço alto, as pessoas não vão, né? E aí, Araçuaí, mesmo sendo a cidade, assim, polo da cultura, de movimento super forte, isso ainda é muito complicado, as pessoas não valorizam os músicos, não valorizam os nossos trabalhos, né, para construir uma peça, e aí normalmente o valor que a gente cobra, que é um valor simbólico, mal dá para cobrir os gastos, né, com figurino, com maquiagem, com cenário, então é muito complicado isso, né, então essa remuneração do nosso trabalho, que tem que ter uma dedicação, né, para a gente construir um monólogo, construir uma peça, ou até mesmo assim, qualquer coisa, né, do mundo artístico tem um trabalho pessoal por trás que é muito grande, né, e aí, como jovem, né, eu tenho 22 anos, e, assim, eu tenho percebido que é muito complicado, né, não há perspectiva de emprego nessa área, né, eu acho que a maioria da juventude continua produzindo, continua construindo, né, e dando continuidade aí à cultura no Vale do Jequitinhonha, mas por uma questão pessoal, né? Como eu falei, eu vim para cá, eu vim sentindo a necessidade de continuar nesse meio, né? De continuar trabalhando como atriz, de continuar participando desses movimentos. Então, não é porque é remunerado, né? A gente trabalha porque a gente gosta e para nós é algo muito necessário, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui. É mais ou menos isso que eu queria falar aqui. Tem várias outras coisas que eu gostaria de pontuar, mas eu acho que eu vou ficando por aqui por conta mais do tempo mesmo. Mas, assim, é muito complicado, né? O mundo de quem é artista, né? Esse campo cultural é complicado, né? Uma outra questão, rapidinho, para poder encerrar também, que eu venho percebendo, é essa questão de várias lacunas que tem nos próprios movimentos culturais, né? Desse não entendimento sobre, por exemplo, como escrever um projeto cultural, como, por exemplo, qual editais procurar, essas coisas eu só fiquei sabendo depois que eu entrei no curso técnico de teatro, depois que eu fiz uma aula de produção cultural. Então, tipo assim, as pessoas não conhecem, não sabem como montar, né, um projeto de patrocínio cultural, não sabem como funciona isso. Então, tipo assim, umas lacunas, assim, que precisam ser enfrentadas, assim, para que a gente tenha uma melhoria, né, nesse campo cultural. Uma coisa, assim, que eu vejo de perspectiva, que ocorre na Araçuaí, né, mesmo Araçuaí sendo o polo da cultura, também tem vários problemas, assim, com essa questão mesmo de tratar os grupos mesmo só como entretenimento, né, isso está em toda parte, mas lá está tendo um projeto muito bacana, que é inserir esses artistas dentro dentro de secretarias, né, digamos assim, da prefeitura, né, por exemplo, os CRAS. Dos CRAS de Araçuaí tem um professor de percussão, tem um professor de iniciação teatral, tem um professor de música, e isso é essencial para mim, pelo menos para a minha formação foi, né, enquanto
juventude, né? Essas formações culturais são essenciais, assim, para a formação do sujeito, né? E que nem assim é valorizado, né? Então, essa é um caminho, assim, que eu estou vendo e que tem acontecido na Araçuaí, que está sendo muito bacana. Estou vendo colegas meus trabalhando mesmo e sendo remunerado como deve ser, né? E é mais ou menos isso, assim, que eu quis trazer aqui. Espero que todo mundo tenha entendido. Eu falo meio correndo mesmo. Então é isso, gente. Foi um prazer mesmo estar aqui. Lauranda, muito obrigada pela sua participação. Gente, a Mayama Harish, ela conseguiu entrar, mas eu combinei com ela que a gente vai fazer alguns comentários e eu vou refazer minha fala, né, na próxima aula, e ela também vai se apresentar mais detalhadamente por conta do tempo. Eu vou tecer só alguns pontos e passar, então, para algumas questões e encerramento das nossas convidadas e convidados. Bom, acho que a gente tem um panorama muito interessante, né, em relação à perspectiva de encontros culturais trazido pela Márcia Betânia, né, de como construir um projeto que tem continuidade, que é ter por dentro. A gente vai tratar também desse formato em outras aulas e webinários do curso, trazendo realizadores do encontro cultural de flautas do Jequitinhonha, encontros culturais, vamos tentar também de outros do Brasil, não posso adiantar agora, porque tem que esperar o convite. Para a Márcia Betânia, surgiu aqui uma pergunta no chat, deixa eu ver se eu localizo aqui, peraí, estou aqui com o meu celular. Feita pela Cristina Souza, de como poderiam ser trabalhadas essas manifestações tradicionais, como no caso reizado ou reinado, em cidades grandes como Belo Horizonte, né? Como que ela vê esse tipo de circuito para a Márcia. Tiago, acho que trouxe um olhar importante também da gente pensar cultura e território a partir das comunidades quilombolas, né, de territorializar, de pensar o local, os saberes que estão nas comunidades, e é outro tema também que a gente pretende tratar nos próximos seminários do curso, em paralelo, né, à construção do projeto, e algumas pessoas comentaram, assim, pontuaram diálogos com esse olhar sobre a presença de comunidades quilombolas também, de trabalhos realizados em outras localidades do Brasil, como a Taíris, né, que fala, são imensos, moro no Tocantins, e aqui próximo à minha cidade tem várias comunidades quilombolas e calungas, saberes medicinais e conhecimento. Tiago, eu queria pedir para você fazer mais uma fala, se possível, sobre a importância do território para as comunidades quilombolas. Deia trouxe esse olhar realmente de como o vale é constitutivo, né, de um outro modo de ser e de estar no mundo, apesar dela estar num outro vale diferente, por exemplo, do que hoje eu estou, né, são 3 vales, acho muito importante ter frisado isso. E sobre a produção, né, da própria obra. Eu queria te pedir, Déia, se você poderia falar sobre como que hoje você viabiliza os seus projetos que estão em curso como artista. E Lauranda trouxe esse olhar da formação cultural e da importância da profissionalização para quem começa, de fato, a atuar, porque, bom, passa por uma trajetória de formação que é importante na constituição pessoal, mas, de qualquer forma, se a pessoa escolhe seguir essa trajetória, ela precisa ser encarada como um trabalho. Então, Lauranda, eu te pergunto, assim, o que você pensa, né, que poderia ser um caminho, assim, de parceria, por exemplo, para que esses grupos pudessem se profissionalizar e se tornar também uma fonte de sustento para quem decide viver de arte fora dos grandes centros. Vou passar, então, a palavra. Vou pedir, por favor, se cada um puder fazer um encerramento breve, porque o horário está avançado, e agradecer desde já, mais uma vez, a participação. Passar em ordem, tá? Para Márcia Betânia, por favor.
Olha só, eu participei de uma experiência da Casa da Memória com a professora Leda Martins, né, que é rainha, e conheci vários congados lá de Belo Horizonte, da região do Vale do Jatobá, a própria Pedrina, né, como capitã de Oliveira. A UFMG, claro, implantou lá aquele curso, né, a disciplina lá das saberes e esqueci o nome, né, com o José Jorge Carvalho e tal, que era um espaço dos mestres. Eu acho, assim, que eu não consigo falar do contexto de Belo Horizonte, sabe, nesse momento. Eu já trabalhei lá, inclusive, mas eu imagino que tornar essa realidade viva, né, do congado, do ciclo do Rosário lá, os desafios talvez possam até ser maiores do que aqueles que a gente vive aqui na nossa região. Eu convivi quase que 2 ou 3 anos com esse grupo de trabalho que a UFMG fez, tive com o João Batista, que tinha largado vários dos seus afazeres, né, lá nos Arturos, para vencer esse desafio de passar esse bastão para a juventude, né? E ele falava isso de uma maneira muito sentida e muito dolorida. É isso, o Euro colocou aqui o encontro de saberes, né, lá do UFMG, eu tive lá na aula inaugural, que eu fui do fórum, né, da UFMG, mas o próprio João Batista dos Arturos, né, ele vinha participando com a gente, né, e assim, eu sentia um sofrimento muito grande dele, porque ele colocava como um grande desafio para os Arturos exatamente essa passagem desse bastão, né, de saberes que tem uma certa complexidade, ao mesmo tempo que uma simplicidade, né, dessa ancestralidade vivida por cada guarda de congado, com todo o ciclo que eles vivem, né, há muitos anos. Então, eu imagino que em Belo Horizonte, realmente, talvez os desafios sejam maiores ainda, né, nesse contexto urbano. Infelizmente, eu acho que a dita e discursada irmãs siamesas, né, que é a educação e a cultura, elas, como sempre, são apartadas, né? Eu acho que a educação, ela não é aquele espaço, né, da troca, da cultura viva do entorno da comunidade, né, mas sempre aqueles conhecimentos disciplinarizados. Então, eu acho muito difícil mesmo, eu não teria, né, como é que faz essa questão do vínculo intergeracional com tanta concorrência hoje. Eu acho que é um grande sofrimento, inclusive, para a maioria, né, das guardas de congado, até onde eu acompanhei quando eu estive presente aí nesse grupo de trabalho, tá? Então é isso, Joana pediu para a gente ser breve, viu? Assim, para mim foi um prazer estar aqui com vocês, me coloco à disposição, a gente tem muitas trocas para fazer mesmo. A Luanda também, de Araçuaí, amo o povo de Araçuaí, eu falo que a minha ancestralidade, com certeza, passa por Araçuaí. Araçuaí, para mim, é a cidade musical, tanto quanto Diamantina, né? Com aquela forma de cantar e de expressão do canto, é maravilhoso, né? Tenho uma hora de admiração por Araçuaí, e sempre acho que também Araçuaí merece políticas culturais também bem consistentes, né, para apoiar o desenvolvimento de tantos grupos maravilhosos que tem lá, tá? Mas é isso, Joane, muito obrigada aí pelo convite, estou à disposição ao IFMG, a turma que começa aí nessa turma com esse grande desafio experimental dessa turma de assistente de produção cultural, né, que é um desafio com certeza, tá? Então, muito obrigada aí e estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Márcia, muito obrigada por sua presença. Com certeza seguiremos em diálogo. Vou passar, por favor, para o Tiago, para as suas considerações. Bom, pessoal, então a Jana me provocou aqui a questão da importância dos territórios, né, para as comunidades quilombolas. Bom, todo mundo sabe que são diversas e várias as comunidades quilombolas, né, existentes ao longo do Jequitinhonha e formando sua diversidade de acordo com, né, alto, baixo e médio Jequitinhonha, cada um vai construindo ali, né, sua peculiaridade. Bom, a formação da identidade, ela passa pelo território, né?
a importância da produção cultural é justo fortalecer isso, né? Quando você olha para uma comunidade quilombola, os costumes, né, dela fazem com que ali se estabelece laços, se conte histórias, se passe saberes, né? Nas comunidades é muito comum, né, aquela conversa no pé do fogão, né? E isso dá, né, a formação do eu, né? Mas quando eu trouxe, né, essa questão aí antes desse encontro entre mundos, eu acho que a produção cultural ela precisa romper isso, né? Fazer com que eu se mostre para o outro, né, a minha cultura. Né? Dentro desse território das comunidades se cria os laços afetivos, né? Se cria tudo que a comunidade tem, né, de pertencimento. Então, a fotografia, para mim, que eu vejo muito como saída e como sustentabilidade cultural dentro das comunidades que eu tento levar, é com que eles tentem mostrar para o outro, né, aquilo que eles se enxergam ou se vê, né? E isso é um resultado muito interessante, né, quando a gente tenta fazer ou faz isso, né? Porque à medida também que eu preciso me expressar para o outro, eu me constituo, né? Bom, em linhas gerais, eu acho que é isso, né? Para encerrar, né? Eu queria, assim, só falar que eu fui contemplado na fala da Luanda aí, porque, né, a fotografia hoje, né, é meu primeiro divertimento, não é profissão, né? Eu milito na fotografia aí desde 2005, 2008, né? Também com as comunidades, né? Construo um trabalho, né? Que é a partir da minha vivência aqui do Cerro, da minha identidade, como eu vejo o Cerro, né? E isso deu como eu vejo as comunidades, o meu trabalho, né, mostrar isso, o que as outras pessoas não veem lá fora e que aqui a gente consegue ter nessa realidade diversificada, né? Eu tenho um acervo, né, de quase 30 mil fotos, né, do Jequitinhonha, do Cerro, né, da Festa do Rosário do Cerro, né, que são mais de 10 mil fotos, que tem 10 anos que eu fotografo, né. Uma vez me perguntaram para que isso, para que vai servir, né, eu não sei para que vai servir, não quero saber. Primeiro, meu prazer grande é estar ali fotografando, estar tentando registrar aquele momento, né, contar aquela história, né, espero que um dia, né, as pessoas reconheçam a importância dessa documentação, né, os gestores públicos, às vezes, falta um pouco dessa sensibilidade de olhar, né, as pessoas locais, a gente aqui no Cerro vive muito isso, e isso eu estou tentando mudar na minha prática enquanto coordenador, né, de um projeto que está trabalhando com as comunidades quilombolas. A gente está tentando construir essa autonomia deles, né, construir junto com eles, né, para que eles possam ver essa cultura, né, que é tão bela externalizada. Bom, eu acho que é isso, eu fico agradecido pela oportunidade aí, né, eu tinha visto ali o pessoal perguntando sobre o meu trabalho, eu divulgo mais em rede social, né, são fotografias do Cerro, da Festa do Rosário, né, das minhas idas às comunidades quilombolas. Então, quem quiser procurar ou se interessar, é só entrar na página lá e vai ver, né, na minha página pessoal. Joana, obrigado aí pelo convite, né, para mim é um prazer, não sei se eu consegui responder tudo que foi proposto, né, mas sempre que eu estou aberto a esse diálogo aí, e é isso. Obrigado. Muito obrigada, Thiago. Com certeza, respondeu tudo, porque acho que você tem uma bagagem de quem convive muito além de um ambiente profissional
com essas comunidades, né? É a sua vida mesmo tecida nessa história. Quero passar então para a Deia, para as suas considerações finais. Deia Trancoso. Pareci, né? Então, assim, como eu faço os projetos, né? Então, o Violeira Cantor foi um projeto com o Chico, eu era apenas uma convidada, então quem geriu já foi a produtora dele na época, através da lei de incentivo. Tum 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 foi um projeto que eu fiz com recursos da lei de incentivo estadual e uma parte da lei federal. Aí em Tum 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 tem um corte, assim, eu parei de fazer trabalhos incentivados por leis de incentivo. Foi uma decisão que eu tomei, achei que eu queria ficar restrita a um tipo de realidade onde eu pudesse dar conta do processo inteiro, mesmo que isso representasse ter menos dinheiro. Porque, de fato, assim, gerir uma carreira, né, demanda uma carreira independente, né, situada nesse lugar que a gente está, né, que a Luanda falou lindamente, demanda tempo, né, a gente tem que ter paciência e certa humildade, assim, para ouvir pessoas que às vezes nem são do nosso circo, mas que têm fazer música, que eu fui instigada pelo Décio Marques. Então, eu comecei a fazer canções e tive a coragem de mostrar essas canções. Então, Serendipity foi um disco que eu fiz com minhas economias, dinheiro que eu tinha conseguido economizar e guardando ao longo do tempo. Eu confesso que, de fato, a maior receita que entra, né, que entra nesses 25 anos, 30 anos de carreira que eu tenho, concerto, né, que agora vai sofrer uma modificação. Eu acho que o coronavírus ele vai nos atravessar em duas questões, da circulação e da comunicação. O jeito que a gente vai comunicar e circular vai ser profundamente mexido, assim como a AIDS mexeu com as nossas questões sexuais. Então, dessa decisão que eu tomei de não fazer mais disco incentivada pela lei, eu fui me apropriando da internet. Eu acho que a internet é um lugar onde você pode produzir conteúdo, né? Nem sempre eu pensei assim, né? Eu era bem verdinha, mas eu tinha amigos, né, que me chamavam atenção para isso, e eu acho que quando eu tomei essa decisão de diminuir de tamanho, diminuir minhas expectativas, diminuir meus desejos, né, de ser isso, aquilo outro, e ir tratando mais localmente as minhas questões, a questão do meu ofício, eu fui tratando cada vez mais localmente, cada vez mais dentro de circuitos curtíssimos. E aí, quando o meu conteúdo foi migrando para um certo tipo de música, que é o que eu faço hoje, que eu acho que é o meu lugar de fala, é essa música de remédio, essa expressão não é minha, é uma expressão que eu ganhei de presente de uma preta velha, que eu fui cambona há muitos anos dela, e no fim da cambonagem, assim, quando eu já estava passando a cambonagem para uma outra pessoa, ela me deu esse presente, assim, pelos trabalhos, pelos serviços prestados, né? Ela falou: minha filha, você faz aquilo que um grupo muito antigo do planeta fazia, que está muito espalhado pelo planeta, que chama música de remédio. Então, quando eu dei essa guinada, né, filosófica, assim, e decidi acolher o que a vida me trazia através dessa decisão que eu tomei, de assumir esse lugar de fala, esse lugar de onde eu produzo as coisas, eu usei a outra parte da minha energia para me
profissionalizar. Então, eu virei pessoa jurídica, eu entrei na UBC, que é a União Brasileira dos Compositores. Eu, há 2 anos atrás, tomei a decisão de entrar no mercado digital, que é uma coisa que eu fiquei enrolando muito tempo, porque eu não conhecia, não compreendia bem. Mas hoje o mercado digital paga algumas contas, porque é uma receita em dólar, é pequena, porque meu tamanho é muito pequeno, né? Então, mas é uma receita que paga conta trimestralmente, contas pequenas, eu já consigo pagar com o dinheiro do Spotify. Eu tenho 20 mil seguidores no Spotify, né? 20 mil seguidores mensais, né? E o Spotify, ele é um algoritmo que trata assim, dependendo do tanto de seguidor que você tem, você entra, você consegue entrar em faixas, né? De atuação dele, por exemplo. Você entra em seleções de playlists que ele faz, e isso vai aumentando o seu alcance, né, no mundo, né, porque é dentro da internet. Então, eu acho que a internet foi definitiva, assim, me apropriar da internet via Facebook, mais hoje em dia via Instagram, para produzir conteúdo, especialmente, não só para postar o flyer do show, mas para produzir conteúdo, produzir pensamento. Eu acho que minha música está muito ligada à produção de pensamento mesmo. Assim. Eu acho que foi minha música que me levou para o mestrado e o doutorado, e eles me devolvem uma lucidez para poder abordar a minha própria trajetória de um jeito assim, assado. Essa coisa do circuito curto foi muito importante para mim, porque eu acho que quanto menor a gente é, mais a gente vai conquistar. Isso também foi o Dostoiévski que falou, né? Você quer conquistar o mundo, fale bem da sua aldeia. E minha aldeia tem sido cada vez mais os Encantados, que é de quem eu acho que eu sou porta-voz, é a quem eu dei um sim. Não são visíveis, não são, né, entrevistáveis, não são... enfim, mas assim, me ensinaram outro jeito de estar no mundo, né, diminuindo a bagagem. Né? Essa casa que eu moro aqui hoje, por exemplo, nada é meu. Eu entrei dentro dela, é tudo da moça que me alugou. Então, assim, eu tenho 2 malas, né? Na hora que acabar isso aqui, eu pego minha mala e vou para o outro canto. Então, eu fui aprendendo, a partir do meu ofício, fazer com que ele também respondesse necessidades que são muito reduzidas. Eu fui aprendendo a ser espartana, a ser monástica com os meus desejos em relação ao meu ofício. Então, por exemplo, Líricas Breves para a Construção de uma Alma foi um disco que eu fiz colaborativamente. Tem participação de Mônica Salmaz, Naozete, Guilherme Gismonte, mas tudo no coração. Tinha um dinheiro que eu fiz, entrei nessas vaquinhas aí online, né, captação de recurso colaborativo, né? Esse dinheiro impulsionou a gravação e aí tudo foi feito assim, na colaboração, assim. A Mônica veio, gravou uma música, e depois eu convidei ela para um show através do Sesc, o Sesc pagou ela. Então, a gente vai aprendendo a administrar colaborativamente a carreira, assim, cada vez mais. Assim, a gente é multidão. Por que a gente é multidão? Porque a gente com a gente mesmo está cada vez menor, está cada vez ocupando menos espaço. Eu acho que tem muito a ver com o desejo, com o que a gente veio fazer aqui. Então, eu comecei a perceber assim, que a galera que gosta da minha música, me acompanha, através especialmente da internet, foi aumentando à medida que eu fui diminuindo, à medida que eu fui afunilando o que eu queria falar, onde eu queria chegar. Foi aumentando assim, o alcance, quando eu parei de querer ser, fazer sucesso, ocupar essa faixa A, B, C, e fui tratar assim, então tá, o que tem para fazer hoje? Tem prato para lavar? Vamos lavar o prato.
eu quero realmente produzir esse disco, como que eu posso produzir esse disco com os recursos que eu tenho, né? E é isso, assim, eu estou cada vez mais ligada nesses processos, assim. O próximo disco está praticamente pronto, o repertório está pronto, mas eu também vou fazer ele colaborativamente, assim como foi o Líricas, que agora, claro que você faz um disco assim, mas se você põe ele no Spotify, a plataforma que já tem uma mecânica, já tem um jeito de funcionar, te impulsiona para frente. Eu acho que tem que aprender e gostar, né? Cada vez mais vai ficar assim, segundo o Marcelo Gleiser, o Emanuele Cotti, todo mundo que está, o Gailton Krenak, a nossa vida vai ficar cada vez mais virtual. Eu acho que a gente tem que gostar dessa virtualidade, gostar desse ponto de vista, assim, o lixo que a gente acha, que é esse monte de coisa que a virtualidade nos traz, coisa que a gente não quer ver às vezes, a gente relaciona, manda um coraçãozinho, mas usar a virtualidade, a tecnologia, a favor da vida mesmo, da vida mínima, da vida pequena, da vida do nosso cotidiano, da vida para falar de Dona Helena, da vida para falar com esse curso, por exemplo, que está acontecendo aqui, que pode ter 1000 desdobramentos, né? Cada um vai fazer uma coisa, né? Diferente, né? Os artistas são bons nisso, em se reinventar. E eu acho que agora vai caber para a gente, assim, reinventar. Não tem a requinta, né? No Congado Mineiro tem a requinta e a requinta, né? Que é aquela voz altíssima, né? Que pouca gente consegue fazer. Então, nós vamos ter que nos reinventar, porque para a gente viver de fazer show em teatro, em casa lotada, vai demorar. Então, a gente tem que ir bolando uns outros jeitos de fazer as coisas, sabe? Jeitos mais mínimos, chegando em poucas pessoas. Tem hora que eu estou falando para 10 pessoas, tem hora que eu estou falando para mim mesma. Então, enfim, eu acho que agora, ser da UBC, entrar no Spotify, para entrar no Spotify tem que ter uma parceria com alguém jurídico, porque o Spotify não aceita pessoa física. Então, assim, ser de uma entidade como a UBC é importantíssimo, porque você pode tirar o seu próprio... Você pode virar produtor fonográfico, no caso dos músicos, né? Estou falando, então, no caso dos músicos, que é onde eu atuo. Né? Então, quando você tira um fonograma, automaticamente você já registrou a sua canção, então a sua canção está protegida, os direitos autorais daquela canção estão protegidos. Hoje em dia eu tenho algumas coisas no meu código ético, que é assim, pessoa que me pede, Deus, eu gostei tanto daquela música sua, eu sou daqui de Pernambuco, eu queria tanto botar isso aqui no filme, eu dou. Agora, empresa que me pede, eu cobro. Já tive, assim, alguns casos, né? Agora, por que eles têm interesse em mim? É porque eu sou linda? Não, porque eu fui fazer um tipo de música muito específica. Minha música é muito específica. Eu atuo num lugar muitíssimo específico. Minha música, essa música de remédio, é uma fatia muito pequena do que seria a música, a produção cultural. Agora, a jornalista ajudou a cantora e a compositora, porque a jornalista que gosta, né, de fazer as conexões, né? E eu sou uma excelente discípula. Eu ouço muito quem já passou pelo caminho, gosto muito de conversar sobre esses processos com as pessoas mais velhas, né? O que elas fizeram para isso, aquilo, aquilo outro. E diminuir desejo. Acho que diminuir desejo é imprescindível nesses tempos que a gente está e em qualquer ofício. Diminuir os desejos, porque aí fica tudo lindo. Quando você faz uma música que você não consegue mostrar para outra pessoa, já serviu para você, para curar você de algo. Tudo tem essa função. Então, eu fui ficando cada vez mais pequenininha e fui conseguindo falar com cada vez mais gente com essa decisão que eu tomei. Agradeço muito o convite da Joana, que é uma figura que eu tenho maior admiração, né? Me dá muitos presentes na sabedoria que ela tem de sintetizar coisas, nunca vi uma capacidade tão grande como essa. E de vocês que estão aqui ouvindo, muito grata por essa oportunidade de falar, né? Falar da gente é sempre muito inspirador, porque a gente revê o caminho e aprende a morrer. Eu tenho sentido muito isso, que cada vez que eu falo de mim,
Eu estou indo, né? Boa noite. Querida Déia, todos aqui super inspirados pela sua fala, que é de fato um aprendizado de mudança mesmo de perspectiva, né? A gente não querer nem mais só ter ou ser, mas apenas estar nesse mundo e fazer o melhor possível com este pequeno lugar que a gente ocupa nessa paisagem toda. Obrigada. Vou passar para a Lawanda para suas considerações finais e encerramento. Muito obrigada. Acho que... Prontinho. Bom, depois dessa fala da Déia, eu tô assim, agora totalmente perdida, já até esqueci mais ou menos qual foi a pergunta da Joana. Foi muito inspiradora essa fala de agora. Fiquei pensando assim, em várias coisas. Não, e a fala a pergunta da Joana aqui, se eu tiver anotado certinho, é muito desafiadora, né? Eu acho que eu não consigo responder ela aqui, eu acho que cabe a gente tentar pensar isso junto, né? A questão, né, de políticas públicas culturais, eu vejo como uma saída, mas eu acho que vai muito além disso. E, assim, eu nem tenho muito, assim, mais o que dizer, não, acho que estou me sentindo muito honrada de estar aqui, de poder ouvir vocês e também de poder estar participando, né, dessa aula inaugural. É isso, assim, eu acho que não vou conseguir responder essa pergunta agora, não, eu tenho que refletir um pouco mais, mas, assim, essa questão, né, não adianta só essa lei de incentivo também, eu acho que é isso, né, vai muito além disso. E é isso, gente, gratidão mesmo, assim, foi muito bacana ter participado, agradeço a todo o seu carinho aí no chat, eu não estou conseguindo responder, estou mandando as mensagens, mas não está indo. É isso, obrigada, Joana, pelo convite. Sempre muito bom conversar com você, né? Depois de um bom tempo aí, está sendo bom esse reencontro, principalmente agora nesse curso. Eu nem sabia, né? Você já havia me mandado, mas eu não consegui ver. E, assim, interessantíssimo que tenha pessoas, né, de toda parte também participando. É isso, gente. Muito obrigada mesmo por tudo. Gente, agradeço muitíssimo as nossas convidadas, Márcia Betânia, Déia Traposo, Lawanda Lopes, ao nosso querido convidado Tiago Geisler, também a Mayama Haris, que acompanhou aqui a aula, conseguiu entrar como euro, na verdade o euro era a Mayan, assim como a Clara Pimentel e a Joana Correia. Peço desculpas pelos problemas técnicos que foram na transmissão do Meet para o YouTube. Vamos rever aqui até sobre a possibilidade da gente seguir o curso no Meet mesmo, sem transmissão ao vivo, estou já checando isso com o pessoal do NEAD. E a gente se encontra na semana que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, para a apresentação do curso, a apresentação dos professores e professoras, que são a maioria, e falar dos professores formadores e tutores. Vamos apresentar também a metodologia, o desenvolvimento dos projetos. Obrigada. Espero que a gente possa se conhecer cada vez mais e ter uma jornada assim de parceria, de troca, de diálogo. Um grande abraço, até semana que vem. Obrigada ao Reinaldo Tameirão também, que ficou com a gente aqui, dando suporte até o final.